Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha na história de uma bebida que, nossa, tá no dia a dia de quase todo mundo. O café. É verdade. Uma bebida com uma história fascinante. Pois é. Nossas fontes levam a gente, olha, desde lendas lá na Etiópia antiga até o impacto gigantesco aqui no Brasil. Exato. A ideia é entender como esse grãozinho, né, acabou redesenhando rotinas, economias e, claro, culturas pelo mundo todo. É uma saga e tanto. E muitas fontes apontam que tudo começa com uma lenda etíope, lá por volta de 800 depois de Cristo. A do pastor Calde. Essa mesma. A lenda diz que ele notou as cabras dele super agitadas, cheias de energia, depois de comerem uns frutinhos vermelhos de um arbusto. Imagina cabras dançantes por causa de café. Parece até piada. Mas bom, essa energia toda não passou batida, né? Não mesmo. Calde teria provado também, sentido o mesmo efeito. E aí, monges da região teriam começado a usar uma infusão desses frutos para ajudar a ficar acordados durante as longas horas de oração noturna. Faz sentido. Da Etiópia, esse costume foi para a Península Arábica, ali pelo século XV. No começo, era visto mais como remédio ou até um petisco energético. Mas logo virou bebida mesmo, a carrua. Carrua, daí vem café. Isso. Curiosamente, no Iêmen, significava vinho, talvez pela sensação que dava. E essa palavra deu origem ao nosso café. Os místicos sufis, aliás, foram bem importantes para a aceitação inicial no mundo islâmico. Usavam em rituais e tal. Interessante. E como é que saiu, dos monastérios e dos rituais pra rua, pro povão? Olha, no século XVI já era um estouro na Pérsia, Egito, Síria e principalmente no Império Otomano, na Turquia. Ah, as famosas cafeterias. Exatamente. Em Constantinopla, hoje Istambul, surgiu a Kivahan, por volta de 1475. Muitos dizem que foi a primeira cafeteria do mundo. E esses lugares, nossa, viraram centros sociais super vibrantes. Não era só pra tomar café, então. De jeito nenhum. Era lugar para encontrar gente, fechar negócios, debater ideias. Ficaram conhecidas como escolas dos sábios. Escolas dos sábios? Que legal. E era tão sério o negócio do café na Turquia otomana que, olha só, tinha uma lei que permitia a mulher pedir divórcio se o marido não garantisse a cota diária de café dela. Sério? Meu Deus. Pois é. E nesse período, séculos XVI e XVII, o porto de Moca, no Iêmen, era o lugar para o comércio de café. Dominava tudo. Daí vem o nome Café Moca. Faz todo sentido agora. Que doideira pensar num lugar pra tomar café ser tão central assim, né? E a Europa, como entra nessa história? Demorou pra chegar lá? Chegou no século XVII, principalmente pela Itália, por Veneza. E olha, pegou rápido. Logo tinha cafeteria abrindo em Veneza, depois Oxford, Paris, Londres. E viraram pontes importantes também, né? Muito. Foram focos do iluminismo, centros de discussão intelectual, mas teve resistência também, viu? Na Suécia, na Prússia, chegaram a tentar proibir. Proibir o café? Por quê? Há motivos econômicos, preocupação com saúde pública. Diziam que causava agitação, essas coisas, mas não colou por muito tempo. Imagino que os árabes não queriam perder esse monopólio, né? Como é que os europeus conseguiram plantar o próprio café? Aí a história fica mais complexa, né? Para quebrar esse controle árabe, as potências coloniais europeias, tipo os holandeses em Java, os franceses na Martinica, começaram a plantar em larga escala nas suas colônias. Só que o sucesso dessas plantações dependeu, assim, fundamentalmente de mão de obra escravizada. É um lado sombrio, mas inseparável dessa expansão do café pelo mundo. É verdade. E o Brasil? Quando que a gente entra nesse mapa do café? Aquela história do Palheta? Sim, a famosa história. Oficialmente, 1727, lá no Pará. Francisco de Melo Palheta. A lenda diz que ele conseguiu umas sementes e mudas da Guiana Francesa. Dizem que foi um presente meio escondido da esposa do governador de lá. Um contrabando romântico, quase. E do Pará foi pra onde? Migrou para o Sudeste. Ali sim encontrou terra e clima ideais. E essa mudança pro Sudeste foi o que virou o jogo pro Brasil, né? Totalmente. Primeiro bombou no Vale do Paraíba, ali entre Rio e São Paulo. Nessa fase ainda muito dependente do trabalho escravizado. Certo. Depois a fronteira foi para o Oeste Paulista já no fim do século XIX. Ali a coisa explodiu mesmo. Terra roxa, super fértil, a chegada de muitos imigrantes europeus. Que vieram substituir a mão de obra escravizada depois da abolição em 88.
Certo. Exatamente. E também a expansão das ferrovias, que ajudavam a escoar a produção. São Paulo virou a grande potência do café, o Ouro Verde. Esse período do Ouro Verde realmente parece ter definido o Brasil moderno de várias formas. Mas imagino que não foi só sucesso, né? Teve crise. E como? O setor viveu crises terríveis de superprodução. Uma forte em 1898 e depois, claro, a que veio com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que foi devastadora. Nossa. E o que o governo fez? A situação ficou tão crítica que chegaram ao extremo de queimar milhões e milhões de sacas de café. Queimar café? Dá para imaginar o tamanho do problema. Mas, apesar das crises, o impacto geral para o país foi gigantesco, né? Absolutamente. O café foi o grande motor da economia brasileira no Império e na Primeira República. Financiou o começo da nossa industrialização, acelerou a urbanização, atraiu milhões de imigrantes que ajudaram a formar a sociedade que a gente tem hoje. E teve a ver com a abolição também, né? Foi um fator econômico importante na discussão, sim. E consolidou o poder político no Sudeste. Até hoje, né? O Brasil ainda é o maior produtor e exportador mundial e o segundo maior consumidor. Muita gente trabalhando nisso ainda. Bilhões de empregos. E o setor continua buscando inovar, com tecnologia, pensando em sustentabilidade. É uma jornada em tanto mesmo. Começa lá com uma lenda na Etiópia e vira o motor de uma nação. E pensar que tudo isso está na xícara que a gente toma todo dia. Exatamente. A história do café, no fundo, espelha muito da história humana, né? Tem exploração, tem inovação, comércio global, conflitos sociais, adaptação cultural. É impossível separar o cafezinho de hoje dessa história toda, incluindo a parte difícil da exploração de mão de obra. Sem dúvida. Fica claro que o café é bem mais que só um estimulante. É um ator histórico de peso. Com certeza. E isso, talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Considerando essa ligação tão forte da expansão do café com sistemas como a escravidão, colonialismo, como será que as discussões de hoje sobre comércio justo, sobre rastreabilidade, sustentabilidade na indústria do café, como elas estão realmente encarando e tentando, de alguma forma, reparar esse legado tão complexo que vem junto em cada xícara? Uma ótima pergunta para a gente pensar a respeito. Bom, esse foi o nosso Deep Dive na história fascinante do café. Obrigada pela companhia e até a próxima.